Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre Maus, do Art Spiegelman. Maus é uma graphic novel e provavelmente um dos livros que eu mais queria ler aqui na minha estante. Então, como eu sempre revezo no mínimo 2 leituras, uma em português e uma em inglês, assim que eu tive a oportunidade eu peguei para ler esse ano e não me arrependi nem um pouco. A história do livro é uma biografia, na verdade, do pai do autor, que é o Art. Aqui no livro a gente tem o Art também e o pai, que é o Vladek, porque o Art vai até ele e isso é mostrado na história, todos esses momentos em que ele está com o pai, pedindo para que o pai conte as experiências que ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, sendo um judeu que morava na Polônia. Ou seja, a gente tem aqui um relato em primeira pessoa de uma pessoa que viveu inúmeras experiências, né, desde ter perdido o emprego, ter perdido a fábrica, ter que mudar de cidade, ter que mudar de país, até ter sido levado para o campo de concentração em Auschwitz, que é um dos mais famosos, e ter sobrevivido e agora tá contando essa história. Apesar de a Segunda Guerra Mundial já ser um assunto muito trabalhado em filmes, livros, o fato aqui dele ser em primeira pessoa e de ter as ilustrações, eu acredito que deixa a história ainda mais forte, porque você vê realmente algumas coisas que aconteceram, você vê ele falando de coisas que aconteceram com os irmãos dele, com filhos, com os pais dele, com a esposa. Então você vê o quanto esse sofrimento mexeu com ele e com as pessoas que ele conhecia durante a guerra. Eu vou mostrar agora umas imagens do livro para vocês verem do que eu tô falando. Aqui. Ele optou por usar uma espécie de animal para cada raça humana, digamos. Então, os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos, os americanos são cachorros. Então, ele vai trabalhando com isso. Aqui, ó, por exemplo, é ele com o pai, não na guerra, né, claro, pedindo lá para o pai contar a história da guerra enquanto ele anotava. Vou pegar uma aqui para mostrar a parte do campo de concentração também. Aqui que ele explica como eles tinham que se virar lá com a roupa que eles ganhavam e os utensílios. É bem forte, gente. Eu acho que a ideia de transformar os personagens em animais foi muito boa, assim, pra história. Tanto pra separar, assim, quando você vê alguém, você na hora já sabe a que grupo de seres humanos aquela pessoa pertence, mas também porque mesmo as cenas mais cruéis, e tem cenas bem fortes aqui mesmo, o fato de não ser figuras humanas eu acho que deixa mais digerível a história, digamos assim, apesar de não aliviar realmente a sensação do que foi o sofrimento da guerra. Outra coisa interessante é que mostra como a guerra afeta as pessoas mesmo depois delas estarem livres. Então, por exemplo, o Vladek, que é o pai do Art, ele continua sendo uma pessoa muito sovina. E isso vem da época da guerra onde ele não tinha comida. Então, ele faz assim absurdos para economizar o que ele tem e para obrigar as pessoas que convivem com ele a economizar também. E parece absurdo pra gente, mas pra ele que viveu aquela situação provavelmente não é, né? Além disso, doença, o pai ainda tem uma fraqueza, né, um problema pulmonar que foi gerado lá na época da guerra. Então a guerra acaba, mas as consequências dela permanecem com as pessoas que viveram aquela situação. Para quem não leu ainda, recomendo a leitura. É um livro enriquecedor, ajuda a gente a entender um pouco mais dessa maldade que permeia a guerra. A gente não tem, né, mais esse tipo de situação no mundo, mas nada impede que uma terceira guerra aí venha à tona, porque pessoas se achando melhores que outras pessoas continuam existindo, né? Raças se achando melhor do que outras raças. Então eu acho que é sempre legal a gente rever esse tipo de história pra gente entender que ninguém sai ganhando numa guerra, não existe lado bom, não existe lado que saiu feliz e vencedor. Mesmo os considerados vencedores sofreram muito ao longo de todo o percurso e os menos favorecidos, então, que no caso aqui foram os judeus, não tem nem o que falar. O sofrimento que isso gerou para toda uma raça, o tanto de pessoas perdidas e como a morte delas era vista até como algo banal, de tantas pessoas que morriam ao mesmo tempo.
É uma coisa pra gente continuar pensando que toda a vida humana vale a pena sim e que a guerra nunca é boa. Bom, é isso. Fica aqui a recomendação dessa graphic novel incrível. Ela inclusive ganhou o prêmio Pulitzer em 1992. Me conta aqui nos comentários se você já leu ou se quer ler. Me acompanha nas redes sociais pra gente continuar conversando sobre livros. Vou deixar aqui no box de descrição um link pra compra desse livro. E sempre que você compra, com um dos links aqui de baixo, você tá ajudando o canal. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia.